Saudações, bem-vindos e bem-vindas à apresentação do relato de experiência intitulado Quando as sementes e os bichos falam, a escuta da criança na construção do projeto de educação ambiental. Eu sou Gabriela Mendonça, gestora ambiental e doutoranda no programa de Ecologia Aplicada da Exalc. Esse relato é contextualizado na cidade de São Paulo, a cidade mais urbanizada do Brasil, onde cada vez mais as crianças brincam em ambientes fechados e distantes da natureza. Assim, um projeto de educação ambiental foi desenvolvido a partir da escuta de rodas de conversa e observação de 25 crianças entre 3 e 4 anos em uma escola na zona norte da cidade. Essas metodologias buscaram romper com os saberes dos adultos para a construção a partir do olhar da criança, da perspectiva dessas crianças. E sua importância está na contribuição para o desenvolvimento infantil do contato e do brincar na natureza e tudo que eles podem proporcionar para a criança. Agora a Michelle vai partilhar a construção e os resultados dessa prática. Por que fica sol e depois fica noite? A árvore está aí dentro dessa semente? Para onde vai a minhoca quando ela entra no chão? E o casulo é igual à barriga da mãe? A Joaninha fala? Olá, meu nome é Michelle Mendonça, professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e doutoranda na FEUSP, na área de Sociologia da Infância. E esse projeto ele vai falar sobre o encontro entre educação ambiental e educação infantil. Esse projeto começou quando as crianças encontraram uma minhoca no parque e pegaram na mão, começaram a perguntar de onde vinha, como funcionava, né? Onde era a cabeça, como ela comia. E aí eu peguei o celular e a gente foi pesquisando e eu fui respondendo o que eles tinham perguntado. E foi aí que eu percebi o grande interesse que as crianças demonstravam pelos insetos, pelos animais, pelas plantas que tinham ali na área do parque. E que era necessário levar isso para os outros espaços das crianças. Foi quando, dentro da sala de aula, eu com a professora Natália Santos, que ficava durante o horário da tarde com as crianças num projeto de artes, pensamos juntas em rever toda a estética e a projeção da sala de convivências com as crianças. Então, nós mudamos todos os móveis, colocamos tudo ao alcance das crianças. Um lugar onde tinham bonecas, carros, outros objetos de brinquedinhos de crianças, e nós trocamos para coleções. Então, nós tínhamos coleções de pedras, coleções de sementes, coleções de gravetos, coleções de folhas, coleções de penas, coleções de plantas, flores. E essas coleções eram que as crianças brincavam. O interessante dessa mudança dentro da sala e dos materiais foi que projetou um espaço mais acolhedor, mais aconchegante para as crianças. E elas que antes, com os brinquedos, pegavam o brinquedo e não queriam dividir, ou ficavam num canto, ou disputavam o brinquedo. Dessa vez, sem ter o brinquedo e ter os materiais de elementos da natureza ali dispostos, percebiam que para brincar, para criar projeção simbólica daqueles materiais e aqueles elementos na natureza, eles precisavam do outro. Então, dentro desse contexto da sala e dentro da parceria que eu fiz com a professora Heloísa Souza, que tinha um projeto sobre sustentabilidade na turma dela, e aí, como eu tinha o projeto da observação da natureza e dos insetos, e ela tinha da sustentabilidade, nós nos unimos e construímos juntas a composteira da escola, que antes não tinha, e um espaço da horta, né? Esse espaço contribuiu para uma vivência diária das crianças com o cuidado e observação da natureza, que promoveu, além de um aprendizado formal, uma oportunidade de vivência sensível
e uma mudança de olhar da criança para o meio ambiente. Foi observado que as crianças mudaram a relação que elas tinham com as plantas, insetos e animais. Por exemplo, era muito comum as crianças terem medo de insetos quando eventualmente apareciam na sala. E ao longo do projeto, observamos que as crianças, ao conhecer e não estranhar mais esses insetos, o medo desapareceu. 2 episódios interessantes foram quando uma criança perguntou para mim se a Joaninha falava, mostrando o interesse dessa criança em construir uma relação com a Joaninha. Ela queria que a Joaninha falasse, ela queria se comunicar com ela. E outro evento interessante foi quando uma criança trouxe um besouro na mão e disse: Pro, olha, ele está aqui na minha mão porque ele gostou de mim. Então demonstra, essa frase pode parecer simples, mas demonstra como a relação mudou quando as crianças tiveram um espaço propício para conhecer esse mundo que até então era como se fosse um mundo estranho, quando você vive num espaço urbano. E o interessante é que, além das atividades e propostas que nós fizemos, que eu já citei, nós observamos a metamorfose da borboleta, fizemos o minhocário, fizemos a composteira e fomos observando esses eventos. E quando uma criança da turma observou o casulo, todo dia ele chegava na escola e observava o casulo e ficava olhando por bastante tempo, pensando, né? E um dia ele me perguntou: Pro, esse casulo é igual à barriga da mamãe? E quando você para e pensa como foi elaborado essa criança observar esse casulo por um tempo e pensar que ali dentro a lagarta ela estava se transformando em borboleta, e ele fazer essa associação ao bebê que está crescendo dentro da barriga da mãe e uma hora vai nascer, você percebe o quanto a escuta das crianças, você abre possibilidades, abre leques de reflexão e de construção de conhecimentos que eu, como professora, não previa, mas que ao propor, ao dar ferramentas e nutrir a curiosidade e a pergunta das crianças, essas reflexões elas surgem das próprias crianças. Fizemos várias atividades de distribuição de muda, relação de diálogo com a comunidade e com as famílias, visita ao Parque do Horto Florestal, localizado na Serra da Cantareira. E dentro dessas propostas, eu acredito que o que contribuiu muito como formadora foi perceber o quanto o espaço educacional ganha quando se escuta as crianças. A escola em si, ela ganhou, né, ela teve construída um espaço de horta, uma composteira, que ao longo do ano foi usada por outras crianças. Então, a horta ali, quem mantinha eram as crianças da turma, mas outras crianças usavam para fazer culinária, molhavam de vez em quando, trabalhavam diversos aprendizados ali naquele espaço, que só foi possível através da escuta dos interesses das crianças. Outras linguagens, então eu trouxe muito Manuel de Barros, que com suas poesias trazia muito esse olhar sensível para o pequeno, para as miudezas, porque nós aprendíamos com esse projeto no pequeno, observando bem atentamente a folha, observando bem atentamente o inseto, a formiga, a joaninha, e foi nesse olhar, essa atenção para o pequeno, para a miudeza, que às vezes pode passar despercebida, foi que a gente foi ampliando um projeto gigantesco. E por fim, tanto o espaço da horta como essas experiências, elas se mostraram um espaço sensível de construção do conhecimento. O encontro entre educação ambiental e educação infantil, através da escuta das crianças, se revelou algo extraordinário, né? Como uma mudança de paradigma mesmo, quando você pensa no trabalho na educação infantil e os estereótipos do que é o trabalho na educação infantil. E, além de tudo,
para mim, como formadora, como educadora, fez eu ter cada vez mais esse olhar sensível sobre a escuta do outro, sobre você ouvir e deixar falar, a importância de deixar falar o outro. E nós, como educadoras, termos o papel de mediadoras dessa escuta, dentre os interesses e do próprio protagonismo das crianças, dentro desse espaço que é ocupado por elas. E, bom, caso vocês queiram discutir sobre esse projeto, nos encontramos no simpósio da ALCA. Obrigada, até mais.